Preparem vossos lenços. Está entrando no ar os 10 filmes que me emocionaram. Eu vou falar hoje de alguns filmes que eu tenho na minha coleção que me fizeram chorar, né? Tiraram lágrimas. Algumas vezes Hollywood acerta, né? O cinema acerta e constrói uns filmes que emocionam, que mexem com o coração, mexem com o emocional, fazem com que a gente pense um pouquinho mais em certas coisas, né, na vida. Alguns filmes baseados em fatos, outros filmes criados pela genialidade de alguns diretores bons de escrita e de direção. Então eu vou, na minha coleção tem muito mais, tem alguns filmes que eu não citei. E você já assistiu um desses filmes que eu vou citar aqui agora? Deixa nos comentários aí, né? Se você gostou, se você se emocionou com esse filme. Vai ter alguns spoilers, vou ter que falar, né, o que aconteceu no filme para que você entenda. E se você já assistiu algum desses filmes, deixa no comentário. Faltou comentar algum filme? Tem muitos filmes bons, né? Titanic é um clássico. Na época que eu tinha videolocadora, eu assisti o Titanic em VHS ainda, né? Aquela fita cassete. E não está, né, nessa relação, mas é um filme bom. Na época me emocionei, sim. Não dá para fazer um vídeo muito longo, então vou falar de alguns filmes aí que me emocionaram e tiraram lágrimas. Se você concorda, deixa um curtir. Se você não concorda, né, deixa teu descurtir. Se você tem alguma sugestão de filme, quer que eu fale um pouco mais dos filmes que eu vou abordar aqui, também deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, ajuda, né? Ajuda esse apresentador metido né, a entendedor de cinema. Eu simplesmente comento o que eu vejo, não vou entrar em detalhes, né, de diretor, de ator, de câmera, de fotografia, de Oscar, mas, né, vou falar o básico aí, beleza? Primeiro filme, Menina de Ouro, direção do Clint Eastwood, com Clint Eastwood, Morgan Freeman, e essa menina, a atriz também ganhou um Oscar aqui, a Menina de Ouro, a Hilary Swank, né? Esse filme, né, é um filme inspirador. Conta a história da menina que luta para realizar seu sonho. Ela quer ser o quê? Uma lutadora de boxe. Ela passa por todas as dificuldades, todos os obstáculos, tudo que é empecilho que tenta impedir ela de realizar seus sonhos. Até mesmo a família, né? Ela tem uma família que é pedreira, uma família horripilante. E ela alcança o sucesso. Depois de muita luta, ela alcança o sucesso. Mas uma fatalidade vai entrar na vida desta jovem lutadora. É um filme inspirador, é um filme que mostra que você tem que correr atrás dos seus sonhos, tentar realizar seus sonhos. E é um filme que me fez chorar, me emocionou. Número 2, Óleo de Lorenzo, com Nick Nolte e Susan Sarandon. Esse filme é uma emoção na pele. Ele conta a história baseado também em fatos, né? Ele é baseado em fatos e conta a história de um pai, uma mãe, uma criança, num determinado momento, depois de viverem algum tempo aí felizes, num determinado momento a criança aparece com uma doença praticamente incurável. Os médicos não conseguem identificar o problema, não conseguem identificar a doença, não conseguem curar uma cura para o problema. E o pai, interpretado por Nick Nolte, um filme de 1992, né? 1992. E ele começa a estudar medicina, ler livros que tratam de medicina em busca de uma cura para o filho, né? Então
é um filme que mexe, por se tratar de fatos, né, de fatos, ele mexe com o emocional. Quem é pai, quem é mãe, né, se sente emocionado ao assistir O Óleo de Lorenzo. Minha recomendação número 2. O Menino do Pijama Listrado, filme que trata da Segunda Guerra Mundial, em que os judeus eram levados para campos de extermínios, campos de concentração levados pelos alemães. E nesses campos, como todos nós já sabemos, eles eram exterminados. Exterminados é a palavra correta. Mas uma amizade entre o filho de um alemão e uma criança judia é que vai transformar, vai mexer com o nosso emocional. Essas duas crianças, elas fazem uma amizade impossível. É uma amizade impossível de se tornar, né, de se acreditar. Mas eles se tornam amigos. E num determinado momento, quando os dois meninos estão ali conversando, um de um lado, outro de outro, das grades, daquelas celas, né, há uma criação de uma fantasia entre os dois, né? Eles não sabem do que o mundo está tratando. E nessa amizade, um vai acabar morrendo junto com o outro. Então é emocionante, é uma história, não posso dizer que é uma história verídica, mas é uma história que pode acontecer. O Menino do Pijama Listrado. Basicamente, na mesma época que surgiu Ghost, esse filme entrou em cartaz. Além da Eternidade. É um filme que fala sobre o amor. Temos aqui um piloto que trabalha apagando incêndios em florestas, um piloto de avião. Ele, né, passa apagando as chamas nas florestas, e num determinado momento o Richard Dreyfuss, né, o avião dele acaba caindo e ele morre. Só que durante a vida ele era apaixonado aqui pela Helen Hunter. Só que ele nunca disse para ela que ele a amava. E por deixar algumas coisas incompletas durante a vida, ele não vai, né, para a eternidade, mesmo estando já morto. Porque ele ainda tem que terminar a missão, tem uma missão para ele terminar. E ele nunca disse para a mulher que ele a amava. Então é um filme assim que mexe com o emocional, mexe com o espiritual, nos leva, né, a refletir sobre algumas coisas que não fazemos em vida, que deveríamos fazer. Além da Eternidade, é um filme de Steven Spielberg, eu recomendo. Lógico, não podia faltar Ghost, na mesma linha de Além da Eternidade. Ghost foi um grande sucesso do cinema no ano em que foi lançado, ficou várias semanas em primeiro lugar nos cartazes dos cinemas mais famosos aqui de Curitiba na época. Foi um filme que arrecadou milhões e milhões, porque trata, né, novamente do tema amor. Ele nos mostra, né, no filme, nos mostra que além da vida, além de tudo, além da vida e da morte, o amor permanece para sempre. É uma coisa que faz também com que a gente pense e reflita. Ghost, quem não assistiu ainda, né, com os Patrick Swayze e Demi Moore nos papéis principais. Patrick Swayze sacrifica a vida dele para salvar a Demi Moore. Ele é assassinado e, né, tem uma trama toda envolvendo ele e alguns personagens do filme. Quem ainda não viu, né, ou quem já viu, reveja. E mesmo depois, né, mesmo depois de estar morto, ele tem que salvar a amada aí dos criminosos. É um filme que, também nos faz pensar, refletir e por aí vai. Coração Valente, com Mel Gibson. Já na metade desse filme, alguns minutos no início, ele tem uma cena que nos faz, né, desejar o mesmo que o ator principal aqui deseja: vingança.
Numa determinada época na Escócia, os ingleses estavam dominando ali, né, invadindo as terras escocesas, mais ou menos isso a história, né? E tinha uma tradição. Quando um escocês casava, quem primeiro tinha que dormir com a esposa? Quem era? Os ingleses. Alguém importante ali do feudo dos nobres ingleses. Quando um homem e uma mulher escocês se casavam, o primeiro que tinha que dormir com a esposa era um inglês. E o Mel Gibson casou-se em segredo com a sua amada. Só que, né, num determinado momento, quando Mel Gibson não estava presente, tentaram agarrar, violentar aquela que já era a esposa dele. E por isso ela é barbaramente assassinada. E o Mel Gibson se revolta profundamente, com certeza, né? Se revolta profundamente com isso, levando a uma guerra de precedentes fenomenais aí. Um filme clássico também, muito, muito valorizado, muito bom de se assistir. São horas que você vê, não vê passar. Assiste e não vê passar. Coração Valente, Braveheart. Outro filme que me mexe com o meu, né, pensamento, aí, meu coração e me emociona. Monster, Desejo Assassino. Charlize Theron, ganhadora do Oscar de melhor atriz por esse filme. Não dá nem para reconhecer ela. Ela está transformada, né? Está transformada nesse filme. É um outro filme também baseado em fatos, a qual a Charlize Theron interpreta uma assassina. Na verdade, no início do filme, ela é uma sem-teto, uma mulher cuja vida pegou pesado. Ela não tem um rumo na vida. Ela bebe, ela fuma, ela se prostitui para tentar sobreviver. A realidade dela é essa. Até que no momento, né, surge a Christina Ricci e as duas começam a ter um relacionamento. Uma paixão ali surge entre as duas. Troca de carinho, troca de promessas. Só que a Christina Ricci, para ficar com a Charlize Theron aqui, é uma menina meio enjoada, meio filhinha de papai e tal. O que leva a personagem da Charlize Theron a cometer atos criminosos para manter a relação. Para não perder a amada, a personagem da Charlize Theron começa a cometer crimes. E isso vai ter também consequências catastróficas. Inclusive, a Charlize Theron interpreta aqui a criminosa, deixa eu achar o nome aqui, um nome complicado, Aileen Wuornos, como ela interpreta essa assassina, a que foi a primeira, né, uma das primeiras assassinas em série aí nos Estados Unidos. Então é um filme baseado em fatos, vale a pena conferir. Não é uma homenagem a criminosos, né? Não é uma homenagem a criminosos. É uma... Mudando de assunto, né? Saindo de crimes e violência, temos aqui Meu Cachorro Skip. Esse filme, ele é uma história encantadora sobre a amizade de um menino e seu cão. E como tudo na vida, né, tem começo, meio e fim, essa história também é uma delas. Eu lembro muito desse filme porque um dos meus filhos chorava muito com o final. O final é muito emocionante, o final é bem real, bem realista, bem triste mesmo. Mas é um filme que nos faz rir, gargalhar, nos emocionar e entender, né, que todas as coisas têm um começo, um meio e um fim, e que todas as coisas têm uma lição para nos dar. Na obra de Stephen King, por incrível que pareça, nós temos Conta Comigo. O Conta Comigo é a história de 4 amigos. Um homem, né, um escritor, ele relembra sua infância. E ele, com seus 3 amigos, vivem a aventura, o verão da vida deles. Descobrir onde está o corpo de um menino que foi atropelado por um trem.
E nessa caminhada que eles fazem até o determinado local que eles imaginam ser o lugar, eles vão fazendo descobertas sobre a amizade, sobre a vida, sobre a morte. Eles fazem as descobertas, né? Aquela transição da criança, do jovem para o adolescente. No final do percurso, no final da jornada, eles vão ter uma lição para a vida toda. Conta Comigo, tem uma música muito linda, Stand By Me. Então, Stephen King, recomendo. Passou muito na sessão da tarde. Conta Comigo. E por último, e não menos importante, o vídeo já está longo, A Espera de um Milagre, também do Stephen King. Quem não assistiu A Espera de um Milagre, corra assistir. Procura aí nos seus canais de streaming, procura A Espera de um Milagre. A história de um prisioneiro que é levado injustamente por ser acusado de crimes, né? E dentro da prisão, à espera da morte, no corredor da morte, surge uma das amizades mais improváveis. As amizades de um policial, de um segurança, de um policial responsável pela manutenção dos prisioneiros, e um prisioneiro, com uma magia. Esse filme foi indicado a vários Oscars aí, né? Oscar tem o Tom Hanks, o Mark Clark Duncan, que faleceu, né? Um gigante negro ali, né? Um papel maravilhoso, maravilhoso. Quem não se emocionou, quem não assistiu, quem já assistiu e não se emocionou com esse filme, precisa rever o coração aí. A Espera de um Milagre, eu recomendo. Eu espero, né? Eu espero, se em algum momento falei alguma coisa que você não concordou, deixa aí nos comentários. Se você concorda também, deixa um comentário, deixa uma curtida, se inscreve no canal, deixa dicas de filmes, se você quiser que eu comente alguma coisa a mais aí do filme, alguma coisa a mais desses filmes, deixa aí nos comentários. Ficamos por aqui, até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Um abraço, meus amigos.